Olá, boa tarde. Assista a partir de agora a transmissão da 19ª sessão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão é realizada no dia 11 de junho. Estão em pauta 70 processos. Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto esta egrégia Câmara para aprovação a ata da 18ª Sessão Ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Ata em discussão, em votação, ata aprovada conforme a distribuição. Leitura do expediente. Não há expediente, excelência. Comunicações da Presidência e sorteio de processo. Lembramos aos senhores conselheiros que, embora a sessão plenária será realizada na semana que vem, às 9 da manhã, a sessão da Câmara será normalmente na quarta-feira da semana que vem, às 13 horas. Não há jogo do Brasil neste dia. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registro. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu estou solicitando, com a aquiescência de vossas excelências, conselheiros, a retificação da pauta anterior, 18ª, os processos 4567 de 2003, Prefeitura Municipal de Castelo, interessado Camoque Antônio Melo Silva, é uma admissão, onde se lê registro, eu verifiquei que havia inconsistência no processo, estou retirando de pauta. Bem como o processo 4739 de 2013, Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, Delma Santana de Jesus, também admissão, onde se proferir pelo registro, na verdade é retirar de pauta. Eu tomo a palavra a Vossa Excelência. Para a Secretaria-Geral das Sessões, para as devidas providências. A palavra continua franqueada. Senhor presidente. Conselheira Márcia. Dou ciência a esta Câmara de requerimento do diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marilândia, senhor Wagner Lorenzini, solicitando a liberação das remessas homologadas de arquivos de prestações de contas bimestrais dos meses de janeiro a novembro de 2013, inclusive os dados da abertura do exercício, com o objetivo de viabilizar a retransmissão das informações e a retificação de inconsistências e impropriedades verificadas. A área técnica informou que, em reunião administrativa ocorrida em 2 de julho de 2014, foi apresentado aos conselheiros o teor da comunicação interna CI 87 de 2014, explicitando a impossibilidade técnica e legal de retificação de prestações de contas bimestrais encaminhadas e homologadas pelos jurisdicionados desta Corte de Contas. Sendo assim, acolhendo a sugestão da área técnica, propõe a rejeição da solicitação de retificação ora apresentada, sugerindo a notificação dessa decisão ao gestor responsável. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passamos à fase de devolução dos processos com pedido de vista. Processo 2308-2012. Estou devolvendo ao conselheiro Marco Antônio e o processo já apto a relatar. Perfeitamente, presidente. Passemos à fase de apreciação de medidas cautelares e urgentes. Não há. Leitura de acórdãos e pareceres. Convido o conselheiro Rodrigo Chamão para a leitura. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Acórdão 342/2014, processo 3226/2013, Câmara Municipal de Vargem Alta, prestação de contas anual, exercício 2012, regular quitação arquivar, e acórdão 343/2014, processo 3324/2013, Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, prestação de contas anual, exercício 2012, regular quitação, arquivar. Só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, excelência. Convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura. Senhor presidente, senhores conselheiros, acórdão TC 237/2014,
Processo TC 1924-2011, Instituto de Previdência e Servidores do Rio Preto, prestação de contas, exercício 2010. Responsável José Carlos Magro. Regular com ressalva, quitação, determinação, recomendação, arquivar. Acordo TC 238-2014, processo TC 1880-2012, Instituto de Previdência e Servidores do município de Ibiraçu e Preze, prestação de contas anual exercício de 2011, responsável Rosimeire do Rosário Depisol, regular com ressalva, quitação, determinação, arquivar. É só, retorno a palavra à Excelência. Obrigado, Excelência. Também tem um acórdão para leitura. Acórdão TC 287-2014, processo 402-2014, Prefeitura Municipal de Marilândia, denúncia, ausência de requisitos de admissibilidade, não conhecer, arquivar. Não havendo mais acordos a serem lidos, passemos à fase de julgamento dos processos em pauta. Começamos com o processo 6106-2012, jurisdicionado Prefeitura Municipal de Marilândia. São vários responsáveis: Osmar Passamani, Roberta Arriva Beno, UBS, Instituto de Gestão Pública, Matheus Roberto Carias, Roselena Roberto Cardoso Carias, Rosilene Trindade Rodrigues Carias, Felipe Venturini Signorelli. Vamos decretar a revelia também de mais um que não consta aqui, responsável pela empresa Intermundi Business Corporation, e citação editalícia do senhor Biratã Robert Cardoso Passos. Prazo 30 dias. E é só. Proclamando o resultado, processo 6106-2012, revelia e citação por edital 30 dias. Passo a palavra ao eminente conselheiro Rodrigo Chamon para relatar os processos em pauta. Obrigado, presidente. Primeiro processo 3052-2013, Câmara Municipal de São José do Calçado. Estou encampando entendimento técnico, parecer ministerial. Voto para que sejam julgadas regulares as contas da Câmara. Responsável Joaquim Geraldo Musi, exercício 2012, quitação plena, arquive-se. Processo 3938-2009, Prefeitura Municipal de Conha. Eu acho que tinha pedido de sustentação oral, já está na segunda. Então eu já estou pronto para proferir o voto. Já fez a segunda chamada, não é isso? Tratam os autos de auditoria ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Conha, referente ao exercício 2008, cuja gestão foi de responsabilidade do senhor Edelson Brandão Paulino. A ITC concluiu pelas seguintes irregularidades: ausência de designação de pregoeiro, fracionamento de despesa, reforma de casas populares, contratação de shows, contratações temporárias sem realização do processo seletivo, despesas assumidas nos 2 últimos quadrimestres de 2008, sem suficiente disponibilidade financeira. O Ministério Público encampou na totalidade parecer do procurador Heron Carlos Gomes de Oliveira. Inicialmente, com base no artigo 65 da 621, voto pela decretação de revelia do senhor Edelson Brandão Paulino, prefeito municipal de Conha. Passo ao mérito. O item 1.1 da ITC, ausência de designação de pregoeiro, conforme relatado pela equipe de auditoria no item 1.1 da ITC, a Prefeitura Municipal de Conha não designou pregoeiro para o exercício 2008, prevalecendo a designação de 2009, ocorrida através do Decreto Municipal 1316 de 2007.
em desacordo com o artigo 51 da Lei 8666. Entendo que a irregularidade ora apontada possui caráter formal, assim entendo como medida mais justa, razoável e proporcional o encaminhamento de recomendação ao atual gestor para que o mesmo venha a promover o rodízio exigido pela lei. Item 1.2 da ITC. Discordo do entendimento da área técnica em responsabilizar somente o prefeito pelo item e subitens abaixo transcritos, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade entre a ação, omissão e as irregularidades apontadas, se não vejamos. Fracionamento de despesa, é o item 1.2 da ITC, que se desdobra em 2 subitens. O subitem 1.2.1, que é reforma de casas populares, e 1.2.2, que é contratação de shows. Então, essas 3 irregularidades eu vou tratar com os mesmos fundamentos. Destaco que as falhas identificadas nos tópicos acima se referem a procedimento licitatório, fase interna e externa, cujas atribuições em seu trâmite são afetas aos membros da Comissão Permanente de Licitação, passando por último pelo crivo do parecerista jurídico para análise. Neste contexto, não se pode exigir que o prefeito examine todos os atos praticados pelos seus subordinados e antecessores, em homenagem ao princípio da segregação de funções, sobretudo quando existe responsabilidade direta de outros agentes públicos, no caso, os membros da CPL e o parecerista jurídico, que sequer foram chamados aos presentes autos para se justificar. Nessa linha, ao expedir um ato, devem ser verificados pelos agentes superiores se os atos anteriores possuem os elementos formais, mas é impossível exigir-lhes que praticamente refaçam-os todos, pois o agente, do ponto de vista da administração pública, deve partir do pressuposto de que os atos de seus antecessores, que chegam para a ratificação, estão corretos. Dessa forma, não vislumbro, nas hipóteses em questão, a caracterização do nexo de causalidade da irregularidade com a atuação do agente apontado como responsável, o prefeito. E tendo em vista que esse aspecto subjetivo se mostra determinante para a aferição da culpabilidade e da sanção a ser aplicada, entendo prejudicada a responsabilização do prefeito nas irregularidades ora apontadas. Ademais, há que se ponderar o fato de que não foi comprovado prejuízo ao erário em ambos os casos, bem como não houve apontamento de irregularidades na execução contratual, o que demonstra, nos casos de fracionamento de despesa, que a prestação contratual foi efetivamente cumprida, descabendo, portanto, a aplicação de multa, remetendo as hipóteses em tela ao campo das recomendações. Eu estou aqui também citando como precedentes o Acórdão 232/2013, 304/2013, 231/2013 e 161/2013, nos quais proferi voto. Tem doutrina também em precedentes de outros, mas eu tô resumindo aqui. Pelo exposto, afasto a irregularidade, a responsabilidade do gestor por essas irregularidades. Por outro lado, deixo de determinar o refazimento da matriz de responsabilidade no presente caso, por entender que as irregularidades em questão, além de não terem gerado dano financeiro, não possuem gravidade suficiente para macular a gestão ora analisada. Item 1.3 da ITC, contratações temporárias sem realização de processo seletivo. Considerando que o responsável não apresentou defesa, considerando ainda que cabia ao gestor seguir, entre outros requisitos, a necessidade de realização de processo seletivo para contratação temporária sem concurso, exceção prevista na Carta Política, anteforça imposta pelo princípio da impessoalidade, acompanha a área técnica e mantém a irregularidade. O ponto 1.4 da ITC, despesas assumidas nos 2 últimos quadrimestres de 2008, sem suficiente disponibilidade financeira. Ao se analisar a documentação acostada aos autos, ficou caracterizada a irregularidade praticada pelo senhor Edelson Brandão Paulino, relativa a despesa assumida nos 2 últimos quadrimestres de 2008, sem suficiente disponibilidade financeira. Conforme constatado, apurou-se que em 31 de 12 de 2008,
insuficiência de caixa para as obrigações assumidas em 2008. O último exercício do mandato exercido pelo senhor Edelson, no valor de R$ 1.408.486, configurando dívida líquida de curto prazo. Apesar da irregularidade apontada, o responsável não apresentou qualquer justificativa, razão pela qual a área técnica não somente manteve a irregularidade, como também sugeriu que o Ministério Público fosse oficiado, considerando a conduta adotada como crime tipificado no artigo 359-C da Lei 10.028/2000, que veio alterar o Código Penal, a Lei de Crimes Fiscais. Voto. Considerar irregulares os atos de gestão 1.3, contratações temporárias sem realização de processo seletivo e despesas assumidas nos últimos quadrimestres de 2008 sem suficiente disponibilidade financeira. Por afastar as irregularidades do item 1.2, 1.2.1 e 1.2.2, na forma acima fundamentada, determinar que promova o rodízio de pregoeiro, que realize o processo seletivo, mesmo que simplificado, nas contratações temporárias futuras, aplicar ao senhor Edelson Brandão Paulino multa de 5.000 VRTS e oficiar o Ministério Público Estadual em face da possível prática criminosa prevista no artigo 359-C do Código Penal, encaminhando a cópia deste acordo. Como voto? Então, estou divergindo parcialmente. Vamos colocar o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, como vota o conselheiro Marco Antônio? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Eu vou acompanhar também. Devolvo para Vossa Excelência. No momento não, Excelência. Nós vamos continuar a sessão. Com a palavra o relator para continuar. Tudo bem. Eu solicito o relator que dê prosseguimento, por gentileza. 3938/2009 foi esse que eu proferi voto. 1879/2011 está com um pedido de vista ao conselheiro Marco Antônio. E passo a palavra a Vossa Excelência. Passo a palavra ao conselheiro Marco Antônio. Senhor presidente, eminente relator, eu sinceramente estou exacerbado de trabalho e não consegui providenciar minha manifestação. Se Vossa Excelência pudesse adiar, eu agradeceria. Estou adiando, então. Então fica adiado o processo 1879/2011. Processo 1564. Instituto de Previdência de Servidores do Município de Fundão. Estou encampando o entendimento técnico e o parecer ministerial. Voto para que sejam julgados regulares com ressalva as contas do Instituto de Previdência, exercício 2011, dando quitação e determinações. Obrigado, hein? Processo 1671, estou adiando. Processo 2425, passo à leitura. Versam os presentes autos sobre a prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Fundão relativa ao exercício financeiro 2011 sob responsabilidade do senhor Marcos Fernandes Moraes e Anderson Pedrini Goza, prefeitos municipais no período em questão. A área técnica e o Ministério Público Especial de Contas opinaram pela rejeição das contas. Estou só fazendo aqui uma... Também eles gastaram 0,34% a mais com pessoal, despesas com poder executivo,
A despesa consolidada, executivo e legislativo, 56,55%. Dívida pública baixa, contratação de operação de crédito inexiste, contratação de antecipação de receita orçamentária inexiste, prazos cumpridos nas remessas dos dados, aplicação a maior na manutenção do ensino, remuneração de magistério, despesas com saúde, aplicação a menor no repasse do 10º no legislativo, produção positiva no resultado orçamentário, financeiro e patrimonial. Os dados acima demonstram a solidez fiscal do exercício 2011 da Prefeitura de Fundão, embora os gastos com o pessoal do Poder Executivo tenham ultrapassado 0,34%. Em que pese o Poder Executivo ter superado em 0,34% o limite legal disposto no artigo 20, inciso 3, a linha B da 101, que fixou o limite máximo de despesas com o pessoal para o Executivo Municipal em 54% da receita corrente líquida, verifico que a despesa consolidada do município não ultrapassou o limite máximo de 60%. Entretanto, o gestor não se beneficiou do prazo de adequação ao restabelecimento ao limite permitido, conforme artigo 23 da Lei Complementar 101, visto que, ao consultar os relatórios de gestão fiscal referentes ao primeiro e segundo quadrimestre do exercício 2012, encaminhado de forma eletrônica ao TCE, a divulgação dos percentuais de despesas com o pessoal, respectivamente, corresponderam a 54,09% e 56,76% da RCL, o que demonstra a não adoção de medidas para adequação do Poder Executivo ao limite legal e a observância do prazo concedido pelo artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Penso que a inércia na adoção de medidas para adequação do Poder Executivo ao limite legal traz, por si só, conteúdo suficiente para caracterizar uma irregularidade insanável com nível de reprovabilidade a ensejar a contaminação da integralidade das contas e motivar sua rejeição. Sobre algumas irregularidades contábeis, eu estou afastando umas, eu nem vou ler novamente, porque são aquelas mesmas, mas eu estou mantendo, se os senhores quiserem, eu leio, uma por uma. Preferem? Quanto aos apontamentos da área técnica, entendo por bem acompanhar as razões lançadas na ITC quanto à manutenção das seguintes irregularidades: valor total dos créditos adicionais abertos no exercício excede aquele autorizado na lei orçamentária. Valor relativo, esse é o item 4 da ICC. O item 5 da ICC, valor relativo à incorporação de passivos lançado no balanço financeiro no valor de R$ 88.739. O item 6 da ICC, valores relativos a transferências efetuadas entre a Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde, registrado nos balanços financeiros do município e do Fundo, apresentam-se divergentes dos valores, nos valores de R$ 5.372 e R$ 84.422. Item 7 da ICC, movimentação financeira entre entidades pertencentes ao município de Fundão, apresentando valores diferenciados nas colunas da receita e da despesa do balanço financeiro consolidado, no valor de R$ 39.865. Item 11 da ICC, valor do ativo real líquido apurado divergente daquele demonstrado no balanço patrimonial e no comparativo patrimonial consolidados, valor de R$ 1.286.544. Importante demonstrar, contudo, quais os reflexos de tais irregularidades no resultado orçamentário, financeiro e patrimonial. A irregularidade 1 deste voto reflete em 62,99% do resultado orçamentário, que é de R$ 4.875.414. As irregularidades 2, 3 e 4 refletem, respectivamente, 1,60, 1,62 e 0,72 do resultado financeiro. A irregularidade 5
reflete 15,24% do resultado operacional. A meu ver, tais constatações conduzem à inevitável conclusão de que as irregularidades listadas são, de fato, capazes de macular o resultado apresentado nas contas sob análise, principalmente quanto à abertura de créditos não autorizados por lei, que representaram reflexo no resultado orçamentário de 62,99%. Então, eu estou... Quanto aos itens... abertura de créditos adicionais em valor superior ao autorizado pela Lei Municipal 809/2011, no valor de R$ 660.850, verifiquei que no relatório dominado Lista de Decretos está demonstrado que a Lei Municipal 809/2001, que autorizou a suplementação no orçamento no valor de R$ 1.673.850, foi realizada através do Decreto 1244/2011, cuja suplementação para a Prefeitura foi na ordem de R$ 1.013.000, e as anulações foram de R$ 1.673.850. A anulação a maior feita nas dotações da Prefeitura, no valor de R$ 660.850, foram para suplementar as dotações do Fundo de Saúde nesse mesmo valor, conforme Decreto 1244. Diante dos fatos, não existiram créditos adicionais superiores aos autorizados pela lei municipal, apenas movimentações entre UGs. Então, eu afasto a irregularidade. A outra, que é o item 16 da ICC, movimentação financeira entre entidades pertencentes à mesma esfera municipal, apresentando valores recebidos divergentes daqueles repassados. Verifiquei que as divergências apontadas neste item, nos valores 5.372, 84.422 e R$ 39.865, já foram objeto de análise da ICC 49/2014, especificamente nos itens 6 e 7. Diante do exposto, excluo essa irregularidade. Concluo, portanto, para que sejam mantidas aquelas 5 irregularidades, sejam afastadas essas 2 últimas que eu li e que seja emitido parecer prévio pela rejeição. Responsável Marcos Fernandes Moraes e Anderson Pedroni Goza. Seja extinto, sem resolução do mérito, o processo em relação à senhora Luzia Prate da Silva e determinações e recomendações de praxe. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Havendo, ainda que pequena, mas divergência em relação à área técnica, coloco o processo em discussão. Palavra ao representante do Ministério Público. Por favor. Excelência, poderia passar só a conclusão do voto de Vossa Excelência, que eu estava aqui entretido, aqui, concentrado aqui na peça. Voto. Que sejam mantidas as seguintes irregularidades. O item 4 da ICC, o item 5 da ICC, o item 6 da ICC, o item 7 da ICC, o item 11 da ICC. Que sejam afastadas as seguintes irregularidades: o item 3 da ICC e o item 16 da ICC. Seja emitido parecer prévio pela rejeição das contas do município de Fundão, exercício 2011, responsáveis Marcos Fernandes Moraes, que foi prefeito do período 1/1/2011 a 4/9/2011, e Anderson Pedroni Goza, período 5/9/2011 a 31/12/2011. Que seja extinto, sem resolução do mérito, o processo em relação à senhora Luzia Prate da Silva, por ser parte legítima nesse feito. Que seja encaminhado ao atual gestor as determinações. Cumpra as disposições contidas na NBC T16.5. Proceda no exercício corrente a conciliação das contas, transferências financeiras ao Fundo de Saúde, devolução ou anulação de transferências financeiras, receitas, e realize os lançamentos de ajustes contábeis de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, encaminhando a este tribunal, por ocasião da prestação de contas do exercício corrente, os esclarecimentos /documentos através de notas explicativas.
que a encampação da dívida seja corretamente demonstrada na dívida flutuante e excluída do balanço financeiro. E recomendações: que adote as medidas necessárias à apuração das responsabilidades funcional e profissional da senhora Luzia Prate da Silva, contabilista. Que, conforme contido no item 15 da ICC, proceda, caso ainda não tenha providenciado, ao devido e imediato repasse a quem de direito das consignações que integram o demonstrativo da dívida flutuante. Obrigado, Excelência. O processo continua em discussão. Em votação, conselheiro Marco Antônio. Eu acompanho, senhor presidente. Vou acompanhar o voto do relator também, devolvo a palavra. Processo 1939-2009, Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Com base no artigo 481, estou dando quitação e saneamento ao senhor Elison Cássio Campostrini. 1778-2014, relatório de gestão fiscal, Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, voto pelo arquivamento. Processo 7547-2009, eu estou acompanhando integralmente a área técnica para que o colegiado profira a decisão no sentido de interromper o prazo da fiscalização determinado no plano de fiscalização 66 de 2014, trata-se de denúncia, até a entrega integral dos documentos pelos agentes públicos do município de Fundão, podendo tal encaminhamento se dar através de inserção das informações dos contratos de pagamento a seguir explicitados. Contrato da Biotec Engenharia e Serviço, valor de 1.510.000, da March Engenharia Limitada, 608.000, estou dando em números redondos. Força Construtora Limitada, 194.000, Pré-Edificar Construtora, 132.000, EREP Indústria, 115.000, Sanevix Engenharia, 114.000. Desciência aos interessados. É só, presidente. Conselheiro. Isso. Presidente, obrigado. Não, só um esclarecimento. Vossa Excelência está solicitando que está votando para que se pare um procedimento em curso, é isso? Eu estou acompanhando a área técnica que sugeriu interromper o prazo de fiscalização, que há um prazo dado no plano de fiscalização. Sim, sim. Para que esse pedido é uma denúncia procedência do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, relativo a esses contratos. Sim. Então, para que esses contratos sejam incluídos no escopo da fiscalização, que pode ser que não tenham sido. Então, o procedimento não está em loco, ele está apenas, existe uma previsão de realização, é isso? Não, a previsão de realização da fiscalização já há. A área técnica, deixa eu ver se tem aqui Na verdade, como há necessidade de novos documentos, a área técnica solicitou, os documentos não chegaram ainda. Então, para que o prazo não fique correndo, enquanto os documentos não chegam... Então, é apenas para que, com novos elementos, tenha condições de realizar o procedimento de uma maneira mais clara, mais tranquila, né? É aguardar a chegada dos documentos solicitados. É porque tem novos documentos, tem a espera do envio dos documentos e, suspendendo o prazo, é como se a gente estivesse dando mais prazo para um planejamento inicial. Para um planejamento inicial, é mais ou menos isso, né, presidente? Exatamente, é regimental e acredito que não há divergência, né? Então eu finalizo aqui. Eminente conselheiro Rodrigo Chamon relatou os seguintes processos: 3052-2013, regular, quitação, arquivamento. 3938-2009, preliminarmente revelia, o senhor Edelcio Brandão Paulino.
preliminarmente revelido, o senhor Edelcio Brandão Paulino, e julgamento irregular, multa de 5.000 VRTS, e oficial Ministério Público, na forma do voto relator. Processo 1879, eu gostaria que ficasse também consignado que, com relação a este processo 3938-2009, foram cumpridos os prazos previstos no artigo 327, parágrafo 6º do Regimento Interno, com 2 adiamentos para sustentação oral que não foi... Foram 2 adiamentos. Que não foi realizada Isso. por parte do gestor, que fica consignado, inclusive, em ata. O processo 3938. Exatamente. Processo 1879-2011, adiado. 1564-2012, regular, com ressalva, determinação e arquivamento. 1671-2011, adiado. 2425-2012, parecer prévio pela rejeição com recomendações e determinações, na forma do voto relator. Processo 1939-2009, quitação, por se tratar, não se trata de julgamento de contas, é mera quitação. Processo 1778-2014, arquivamento. 7547-2009, interrupção do prazo de auditoria até a chegada dos documentos solicitados na forma do voto relator. Palavra ao conselheiro Marco Antônio da Silva. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros. O primeiro processo da pauta é o processo 3765-2001, melhor dizendo, Prefeitura Municipal de Ibitirama, relatório de auditoria. Responsável José Renato Barbosa de Carvalho, inventariante do espólio de Geraldo Gomes de Carvalho. Na verdade, não há divergência, eu estou acompanhando a ambos os pareceres pela prescrição, a incidência da prescrição no que dos itens 11, 12, 131, 71, 211, bem como da extinção da punibilidade em face do falecimento do gestor. Eu estou votando pela conversão dos presentes autos em tomada de conta especial na forma do artigo 57.4, Lei Complementar 621 de 2012, em razão de potencial ocorrência de dano ao erário, faço o aponte de irregularidade do item 2.1, que seja julgado irregular as contas do senhor Geraldo Gomes de Carvalho, então prefeito pessoal de Ibitirama, irregularidade contida em 2.1.1, condenando seu espólio na pessoa do inventariante, senhor José Renato Barbosa de Carvalho, ressarcimento valor de R$ 2.280,39, equivalente a 2.143,02 VRT. Por fim, voto no sentido de cumprir as formalidades legais, em não havendo expediente recursal, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento do aqui decidido. É o voto. É uma situação apenas de não imputação de multa, porque houve falecimento do gestor, mas imputação de ressarcimento. Posso prosseguir, né, presidente? Próximo processo, processo 9082 de 2013, ato de pessoal, é um pedido, uma concessão de auxílio reclusão. O processo foi encaminhado para o Tribunal de Efeito de Registro. Acontece que não está nas nossas competências previstas lá no artigo 71.3 da Constituição Federal, razão pelo qual, acompanhando os pareceres, estamos devolvendo os autos à origem por inexistência de ato a ser registrado. Também não há divergência. No próximo processo, 1738 de 2011, Câmara Municipal de Mimoso do Sul, prestação de contas anual, exercício 2010, responsável Elcio Abreu Gomes. Esse processo, inicialmente, eu votei pela aplicação de multa no valor de 1.000 VRTS, bem como pelo ressarcimento de 5.554,49 VRTE, equivalente a R$ 11.130.
E esse processo sobreveio o pedido de vista do eminente conselheiro Rodrigo Chamon. Em face desse pedido de vista, eu retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Passa a palavra ao eminente conselheiro Rodrigo Chamon. Obrigado, presidente. Inicialmente, assinalo que os presentes autos cuidam da prestação de contas anual da Câmara Municipal de Mimoso do Sul, referente ao exercício 2010, responsável Elcio Abreu Gomes. A ITC concluiu pela irregularidade, gasto individual com subsídio de vereadores, pagamento indevido de verba remuneratória ao presidente da Câmara, gerando extrapolação do teto individual, insuficiência de caixa para cobrir integralmente as obrigações assumidas nos últimos quadrimestres de 2010 e déficit financeiro apurado no balanço patrimonial no montante de 12.146. Opinou pela irregularidade, ressarcimento 5.544 VRTs, aplicação de multa pecuniária e recomendações. O Ministério Público acompanhou. O relator Marco Antônio da Silva acompanhou a área técnica e o Ministério Público de Contas. Passo a fundamentar. Após análise detida dos autos, entendo por bem acompanhar o relator e, portanto, as razões da área técnica quanto à manutenção da irregularidade de que trata o item 4.1.1 da ITC, pagamento indevido de verba indenizatória ao presidente da Câmara, gerando extrapolação do teto individual. Já em relação ao item 4.1.2 da ITC, mantido como irregular, peço vênia ao eminente relator para discordar do posicionamento vertido em seu voto, pelo motivo que passo a destacar. Insuficiência de caixa para cobrir integralmente as obrigações assumidas nos 2 últimos quadrimestres de 2010 e déficit financeiro apurado no balanço patrimonial. Constatou a área técnica, no confronto entre ativos e passivos financeiros, uma diferença de R$ 12.146. Ante a justificativa do gestor, verifico que a Câmara em questão devolveu ao Poder Executivo no exercício saldo financeiro no montante de R$ 108.150. O passivo financeiro no valor de R$ 12.917,07 refere-se a consignações, empréstimos de servidores no valor de R$ 12.299, contraídos, isso é importante, antes dos 2 últimos quadrimestres, a meu ver, não infringindo o artigo 42 da LRF. Verifico também, como bem evidenciou o relator, que o saldo que permaneceu na conta da Câmara em 31/12/2010, no valor de R$ 771, seria suficiente para pagamento dos restos a pagar. R$ 320 de ISS a ser recolhido ao Tesouro, de restos a pagar no valor de R$ 320 de ISS e R$ 297,38. No entanto, insuficiente para arcar com a dívida advinda de consignações de empréstimos a serem pagos ao Banesp no valor de R$ 12.146. Primeiramente, cabe esclarecer que o gestor em tela repetiu no final de 2010 o procedimento efetuado no final de 2009, já que pagou o valor de R$ 8.766,37, consignado em folha de dezembro daquele exercício, somente em 2010, conforme pode ser verificado no saldo desta conta contábil empréstimo Banesp em 2010. É de fácil constatação a ausência de má-fé por parte do gestor, tanto pela comprovação do pagamento da referida dívida, com a devida quitação em 2011, como pode ser observado nos documentos de folhas 241, 251, como também porque a linha de raciocínio da defesa, ainda que não acatada pela área técnica, não se mostra de todo descabida, se não vejamos.
Como argumentou o defendente, o valor da dívida de 12.146, embora seja tecnicamente considerada despesa quando do seu desconto em folha, dezembro de 2010, ou seja, nos últimos quadrimestres do mandato, foi oriunda de um contrato firmado entre o Banestes e a Câmara Municipal em período pretérito, o que, por óbvio, gerou a certeza do gestor que não estaria tal dívida compreendida na vedação do artigo 42 da LRF. Ademais, há de ser reconhecido que o gestor, em seu mandato, devolveu ao município o valor de R$ 396.350, sendo R$ 288.200 em 2009 e R$ 108.105 em 2010. Eu apresento, sim, várias jurisprudências do Tribunal de Contas de Pernambuco. Eu não vou ler, mas vou dar o número do processo. Processo 05.011.61-9, Câmara Municipal de Itapissuma, exercício 2004. Conselheiro em exercício Carlos Barbosa Pimentel. Processo 13.489-7, prestação de contas do prefeito do município de Camocim de São Félix, 2012, conselheira Tereza Duarte, e mais outros tantos. Eu acho que, sinceramente, nem precisava de eu reunir aí tantos, pelo menos 5 jurisprudências daquele tribunal, que vão aproximadamente na linha de entendimento que eu defendi no voto. Neste contexto, verifico que impingir ao gestor esta impropriedade vai de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo pela irrelevância do valor do déficit financeiro apontado, R$ 12.146, e que certamente não ocasionou qualquer prejuízo a seu sucessor, já que também aquele encerrou o exercício seguinte, 2011, com devolução de valores à prefeitura daquele município no total de 444 mil. Quer dizer, não só ele devolveu em 2 exercícios, como o sucessor também. Conclusão. Voto para que este colegiado rejeite as razões justificativas apresentadas pelo responsável quanto ao item 4.1.1, que é o gasto individual com subsídios de vereadores, com base nos parágrafos 1º e 2º do artigo 87, determinar a citação do senhor Elcio Abreu Gomes, para que no prazo improrrogável de 30 dias recolha aos cofres do município de Mimoso do Sul a quantia correspondente a 5.544 VRTS, sob pena de ter suas contas julgadas irregulares nos termos do artigo 84, inciso 3. E alertar o responsável que não cabe recurso de decisão preliminar que rejeitar as alegações de defesa. Como eu voto, presidente? Havendo divergência, colocar o processo em discussão. Antes, porém, devolvo ao relator, conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Parece, né, conselheiro, que a nossa divergência, a principal divergência seria no que diz respeito à incidência do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que diz respeito à constituição de obrigações nos últimos 2 quadrimestres. Vossa Excelência trouxe esclarecimentos para mim bastante plausíveis, que seria o fato de que a contração da obrigação, embora tenha havido devolução e tenha ficado pendência de restos a pagar, a contração das obrigações, ou seja, não foram naqueles 2 quadrimestres, foi anterior aos 2 quadrimestres, que é o que diz o artigo 42, que é vedada ao titular de poder ou órgão referido no artigo 20 nos 2 últimos quadrimestres do seu mandato. Aí vem a expressão contrair a obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou seja,
seja, aí que eu entendo que Vossa Excelência tem razão, porque foi contraída antes desses 2 quadrimestres. E por essa razão, senhor presidente, eu estou encampando os termos do voto do eminente conselheiro, no sentido de não manter a presente irregularidade. Vossa Excelência está citando também, votando pela realização de citação para promoção do recolhimento. Para que ele recolha. Se ele recolher, contas julgadas regulares. Eu estou encampando. Se não recolher, irregulares. Estou encampando em totum o voto do eminente conselheiro, feitas essas ponderações, senhor presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Havendo a convergência com relação ao relator, mas divergência em relação à área técnica do Ministério Público, coloco o processo em discussão. Em votação, já houve a convergência. Eu, antes de fazer o voto, apenas para justificar o voto, eu entendo que, como Vossa Excelência, conselheiro Rodrigo Timon, várias vezes expõe a importância e a qualidade que trouxe a lei de responsabilidade fiscal. E nós estamos tendo cuidado de não flexibilizar a aplicação da lei, principalmente em momentos onde há dificuldade com relação à arrecadação, diminuição de arrecadação. Mas no caso concreto, eu entendo que Vossa Excelência foi muito feliz, porque de fato demonstrou que neste caso específico não houve essa pretensa violação. Então vou acompanhar também o voto de Vossa Excelência, encampado pelo conselheiro Marco Antônio. O principal erro cometido pelo gestor é que ele devolveu para o município mais do que ele podia. Se ele tivesse devolvido 90 mil reais, ele teria caixa para cobrir aquela despesa de 12 mil. E o outro ponto, de fato, é que essa despesa foi contraída em período pretérito. Então, eu interpretei dessa forma. E que é uma situação bem diferente de outros processos que estão sendo relatados aqui. Na verdade, a preocupação de contrair obrigação com disponibilidade financeira de caixa, a LRF tratou apropriadamente e nós temos tratado dessa maneira. Mas, como o conselheiro presidente colocou, eu acho uma atitude nobre da Câmara. A Câmara não tem obrigação constitucional de fazer devolução de dinheiro. Eu acho uma atitude nobre de uma Câmara que consegue enxugar gastos e fazer a devolução para que o Executivo possa fazer promoção de serviço público. Então, eu relevei isso também, porque essa Câmara tem um histórico aí que eu acho positivo. Mas, enfim, é isso. Devolvo a palavra ao relator para continuar. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo da pauta, 5695-2010, Fundação Médico Assistencial Trabalhador Rural Rio Novo do Sul, prestação de contas, exercício 2009, responsáveis Danil Rodrigues Arariba e Dejamir Teles. Esse processo, basicamente, são 2 irregularidades. A primeira delas, eu estou acompanhando o opinamento da área técnica do Ministério Público Especial de Contas, diz respeito à questão da omissão no dever de prestação de contas. Esse item é referente ao item 1.1 da Instrução Técnica Conclusiva, número 1904/2013. Não vou fazer a leitura, que eu estou acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas. O item 2, contratação de serviços médicos sem concurso público, referente ao item 3411, Instrução Técnica Conclusiva 1904/2013, eu estou divergindo e basicamente da seguinte maneira: o subscritor da Instrução Técnica Conclusiva 1904/2013, em síntese, informa que a equipe de auditoria apontou como irregularidade a ausência de concurso público relativo a serviços médicos sem que fosse realizado concurso público. Ou melhor, a contratação de serviços médicos sem realização de concurso público. No caso sob exame, entendo que estão presentes requisitos para contratação temporária, visto que trata de pessoal de atividade fim de forma excepcional, além de entendimento. Eu cito sempre como exemplo precedente, apesar de haveres outros contrários, é o meu entendimento, da ADIM 3068 do DF, no sentido de que a inércia de administração não pode ser punida em detrimento do interesse público, que ocorre quando colocado em risco o princípio da continuidade da ação estatal.
Em sendo assim, afasto a irregularidade indicada pela área técnica do outro representante do Ministério Público Especial de Contas, entendendo que está evidenciado o interesse público primário na contratação com vistas a dar continuidade à ação estatal. Por tudo exposto, acompanho a área técnica e parcialmente a área técnica do outro Ministério Público Especial de Contas, voto no sentido de que a primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas assim delibere, seja julgada irregular prestação de contas da Fundação Médica Assistencial ao Trabalhador Rural Rio Novo do Sul, exercício de 2009, de responsabilidade do senhor Danilo Rodrigues Arariba, presente em período 14/9/2009 a 31/12/2009, em face da irregularidade mantida no item 1, ou seja, ausência de prestação de contas. Seja penado o senhor Danilo Rodrigues Arariba com multa pecuniária equivalente a 1.000 VRTE, a ser recolhida aos cofres do Estado, imputando-lhe essa multa em face da irregularidade relativa ao item 1. Seja afastada a irregularidade tratada no item 2, que é a questão do concurso público, sejam mantidas as multas imputadas ao senhor Danilo Rodrigues Arariba, processo TC 2837/2009 e 4054/2009, que são processos de encaminhamento de PCB, prestações de contas bimestrais, seja instaurada a tomada de contas especial nos termos do artigo 83, parágrafo 2º da Lei Complementar 621, ou seja, promover a tomada de contas forçada com a realização de inspeção in loco para obtenção de documentações que se fizerem necessários. Voto por fim, no sentido que sejam arquivados processos 2837, 4054, 6853, 2009, que tratavam das prestações de contas bimestrais, tendo em vista que ocorreu a perda do objeto da demanda em razão do julgamento ora realizado. Voto também no sentido que sejam considerados regulares os atos de gestão praticados pelo senhor Dejami Teles, presidente, período 31/5 a 1/5, não é ato de gestão, no caso aqui ele também era responsável como presidente, então é relativo à prestação de contas. E também, por fim, cumpridas as formalidades legais e não havendo expediente recursal, ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da decisão, em razão da imputação da multa realizada. É o voto em face da divergência, senhor presidente. Eu estou retornando a palavra a Vossa Excelência. Havendo divergência, vou colocar o processo em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo Chamon. Acompanho o relator. Eu vou acompanhar o relator e devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. O próximo processo é o processo 1872 de 2011, prestação de contas anual, exercício de 2010, Fundo Municipal de Saúde de Brejetuba. A responsável é Marilene Belisário e Arthur Cardoso Filho, que é o contabilista. Esse processo, nós temos várias irregularidades de cunho de aspecto técnico-contábil, cuja discussão nós tem sido travada no plenário e aqui na Câmara também, e me parece que os posicionamentos têm sido, a posição tem sido delimitada por cada relator. O primeiro item seria o item 4.1, contas de natureza orçamentária e patrimonial movimentada entre as receitas e despesas extraordinárias no balanço financeiro. Esse item eu estou mantendo a regularidade, não estou divergindo quanto a isso, mas estou mitigando os efeitos, que eu estou entendendo que seria possível o esclarecimento a ser realizado via notas explicativas, e se fosse o caso de repercussão no ativo real líquido, que poderia ser feita a correção por conta do exercício corrente. Então, mitigando seus efeitos. O item 5.1, utilização de contas com denominação imprecisa da demonstração das variações patrimoniais, eu estou acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas, mantendo a irregularidade. O item 5.2, ausência de registro contábil das aquisições de bens móveis, também estou acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial e mantendo. O item 5.3, demonstrativo diverge contra o registro de bens imóveis, acompanhando a área técnica e Ministério Público, mantendo. O item 5.4,
Demonstrativo diverge quanto ao registro da movimentação de bens em almoxerifado. Também estou acompanhando. O item 5.5, demonstrativo diverge quanto ao total de inscrição de restos a pagar. Da mesma maneira, estou acompanhando a área técnica do Ministério Público Especial de Contas. Estou mantendo, porém, divergindo, mitigando seus efeitos. Então, a primeira e a última, estou divergindo apenas quanto à mitigação dos efeitos. Estou votando no sentido de sejam julgadas irregulares as contas da senhora Marilene Belisário e bem como do contabilistas, o ato do senhor Arthur Cardoso Filho. Estou aplicando multa pecuniária em ambos de 1.000 VRTE. Também estou votando no sentido de sejam realizadas determinações, que se providencia, atual gestor, a correção das demonstrações das variações patrimoniais, anexo 15, nos termos da análise procedidas e demonstradas por esse relator. Providencia inclusão de contas de ajuste ativos e passivos do patrimônio líquido para comprovação do atendimento ao item 24 da NBCT 16.5, até para possibilitar a correção por conta do ativo corrente e também a realização de notas explicativas. Promovo nas próximas contas, ao atender a citação e faixa de ajuste necessários nas demonstrações contábeis que afetem o saldo patrimonial. Estou votando no sentido que se dê ciência à Secretaria-Geral de Controle Externo para monitoramento do cumprimento das determinações na forma do artigo 86 da Lei Complementar 621. Por fim, votando no sentido que, cumpridas as formalidades, não havendo expediente recursal, sejam os autos encaminhados ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento do hora decidido, ou seja, aplicação das penalidades. Só vou fazer uma ressalva, presidente, justificando que a multa aplicada ao contabilista, eu tenho deixado de aplicar essa multa ao contabilista quando nós estamos tratando de processo de prestação de contas de chefe de poder, que aí eu tenho julgado extinto o processo sem resolução de mérito, porque nós, em contas de chefe de poder, nós não julgamos, nós apenas emitimos parecer prévio. Pode parecer estranho, mas aqui eu estou apenando porque ele está em conjunto com o gestor e nós estamos exercendo a competência de julgamento. Em razão da divergência, eu retorno a palavra ao excelência, presidente. Havendo divergência, coloco o processo em discussão. Não havendo que querer discutir, em votação, o conselheiro Rodrigo chamou. Acompanho. Também acompanho o relator, devolvo a palavra. Toma, só um minutinho, presidente. Processo 2308 de 2012, Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, prestação de contas anual do exercício de 2011, responsável Paulo Roberto Vivas. Esse processo, eu já emiti voto anterior, fazer leitura da parte final, parte expositiva. Eu votei no sentido que a primeira Câmara deste Grande Tribunal de Contas assim delibere. Sejam afastadas as irregularidades dos itens 3.1.1 e 3.1.2, mantendo as irregularidades descritas no item 2.2.3, porém mitigando seus efeitos. Seja julgada regular com ressalva a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, referente ao exercício de 2011, responsabilidade do senhor Paulo Roberto Vivas, em face das razões antes expendidas. Sejam expedidas as seguintes determinações: envie esforços quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias, promova a devida evidenciação e nota explicativa sempre que houver divergência de saldos. As irregularidades, os itens de irregularidade seriam, apenas para ficar claro, 3.1.1, ausente de movimentação e acúmulo de saldo de conta de ativo, indicando falta de regularização. Item 3.1.2, não recolhimento das contribuições do INSS e do IPREV Mimoso. E o item 2.3, divergência entre o saldo contábil apresentado no termo de verificação de disponibilidade financeira. Em razão do pedido de vista, esse processo Vossa Excelência devolveu hoje, né? Em razão do pedido de vista, Vossa Excelência, eu retorno a palavra. Vamos convocar a conselheira Márcia para fim de composição do quórum. Regulamento. Vou fazer um resumo do voto.
o assunto já tem sido amplamente debatido, tanto na Câmara quanto em plenário, que diz respeito, como o conselheiro colocou, com relação ao questionamento, principalmente o indicativo de irregularidade dos não recolhimentos. Vou dispensar a leitura do relatório e já vou direto à fundamentação. No que concerne ao item relativo à divergência entre o saldo contábil apresentado e o termo de verificação de disponibilidades financeiras, em confronto com as conciliações e extratos bancários, em 31/12/2012, não há discordância de posicionamento. Entendo assim, como conselheiro relator, que a regularidade deve ser mantida. Quanto ao item ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas de ativo, indicando faltas de regularização, também concordo com o conselheiro relator e voto pelo afastamento da irregularidade. Realmente, a contabilização demonstrou efetivo e real acúmulo na conta de ativo, em razão do não recolhimento das contribuições previdenciárias. Quanto ao aspecto contábil, portanto, foram atendidos os respectivos artigos da Lei 4.320, de 64, tendo em vista que restou demonstrado o não recolhimento das contribuições previdenciárias. O que se encontra irregular, conforme passei a expor, é a efetiva ausência do repasse das contribuições previdenciárias e não o aspecto contábil a ela relativo. Desta forma, peço vênia para discordar do posicionamento do conselheiro relator em relação ao item referente ao não recolhimento das contribuições do INSS e ao Instituto de Previdência, retidos dos servidores e de terceiros. Após a análise dos autos, verifiquei que as manifestações da área técnica do Ministério Público de Contas encontram-se em consonância com o ordenamento jurídico pátrio quanto a este item. Por esta razão, acolho, com relação ao não recolhimento das contribuições do INSS e do Instituto de Previdência, retidos dos servidores e terceiros, os fundamentos exarados na instrução técnica conclusiva, que, por sua vez, acolheu os termos da instrução contábil conclusiva e o parecer, também acolhendo o parecer da douta Procuradoria de Justiça de Contas, devendo as contas serem julgadas irregulares. Vamos lá. O não recolhimento das contribuições do INSS e de Previdência, retidos dos servidores de terceiros, constitui irregularidade grave pelos motivos que passo a expor. Não se pode esquecer que a conta referente à retenção de servidores e de terceiros é específica e qualquer saldo que nela permaneça, a princípio, refere-se ao não recolhimento à previdência do valor ali inscrito. Assim, enquanto não for esclarecida a procedência deste saldo e confirmada impropriedade na contabilidade, por meio de acertos feitos através de procedimentos técnicos contábeis, de estornos, retificações de lançamentos contábeis, o gestor responsabiliza-se pelo valor ali registrado. O responsável, ao não destinar os valores devidos à Seguridade Social, deixou de assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social nos moldes estabelecidos no artigo 194 da Constituição Federal. A ausência de recolhimento faz com que o município não obtenha o certificado de regularidade previdenciária, ficando impedido de receber transferências voluntárias da União por meio de convênios e empréstimos de instituições federais. A compensação financeira entre os regimes de previdência, de acordo com a Lei 9796/99, também resta comprometida. Ressalte-se que o não recolhimento tempestivo das contribuições causa prejuízo à Previdência em que o pagamento de atualização monetária, juros e multa em função de atraso no recolhimento de contribuições, utilizando-se de recursos do poder público, causam dano ao erário e são passíveis de ressarcimento aos cofres municipais. E fere ainda o princípio da economicidade.
Cumpre ainda ressaltar que a Lei 9717 de 98, que dispõe sobre regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, no parágrafo 1º do artigo 2º, determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios são responsáveis pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do respectivo regime próprio, decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários, podendo causar prejuízo aos cofres públicos. Esclareça-se, por fim, que mesmo que a conduta do agente não se subsuma ao tipo penal de apropriação indébita previdenciária, a competência dessa Corte para análise da conduta no âmbito administrativo resta preservada face ao princípio da independência das instâncias administrativa, civil e penal. Divide o entendimento do nobre conselheiro no sentido de afirmar que, na presente situação, estaria configurada a negativa do fato ou sua autoria, o que afastaria qualquer repercussão na esfera administrativa. De acordo com decisões judiciais apresentadas pelo relator, o fato não se subsume ao tipo penal de apropriação indébita. Entretanto, a ausência de repasse das contribuições previdenciárias ocorreu e constitui ato ilícito administrativo. Cumpre ressaltar que a área técnica detectou que no exercício seguinte a esta prestação de contas, 2012, a prática de não recolher tempestivamente as contribuições previdenciárias retidas foi mantida, conforme consta no processo TC 3074/2013, anexo 17, folhas 34 e 35. Registra-se ainda que outras cortes de contas, como o Tribunal de Contas de Mato Grosso, anexo da Resolução Normativa TCE-MT 17 de 2010, e Tribunal de Contas de Santa Catarina, Decisão Normativa 06 de 2008, também consideram a presente irregularidade grave por atentar contra a matéria de ordem constitucional e infraconstitucional. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também se posiciona quanto à falta de repasses previdenciários, recomendando parecer desfavorável ao gestor que deixe de realizá-los. Ressalta que o Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento pacífico de que a irregularidade em questão configura fato grave, de caráter insanável, nos seguintes termos. Segue acórdão de 11/12/2008, ministro Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira. Ementa, agravo regimental, recurso especial, inexigibilidade, rejeição de contas, recolhimento de contribuição previdenciária, incidência, agente político, parcelamento, irrelevância, registro de candidato, indeferimento. A falta de recolhimento de contribuições previdenciárias, por si só, acarreta dano ao erário e caracteriza irregularidade insanável, apta a atrair a incidência da cláusula de inexigibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar 64 de 90. E tem outros agravos também, recurso especial. Desta forma, entendo como irregularidade grave a manutenção deste saldo em conta sem o regular repasse dos valores ao INSS e o Instituto de Previdência do município, e acompanho o entendimento da área técnica do Ministério Público de Contas, da palavra do Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, para que as presentes contas sejam julgadas irregulares. Dispositivo. Assim, diante dos fundamentos fáticos de direito aqui expendidos, peço vênia para discordar do posicionamento do conselheiro relator e corroborando com o entendimento da área técnica, exarado da Instrução Técnica Conclusiva 503 de 2014, e do Ministério Público de Contas, voto para que a prestação de contas anual do Fundo Municipal de Saúde de Moço do Sul, exercício 2011, sob a responsabilidade do senhor Paulo Roberto Vivas, seja julgada irregular, com foco no artigo 84, inciso 3, a linha D, da Lei Complementar 621 de 2012, em razão dos seguintes itens. 3.1.1. Não recolhimento das contribuições do INSS e do Instituto de Previdência retidos dos servidores de terceiros. 3.1.2.
divergência entre o saldo contábil apresentado no termo de verificação de disponibilidades financeiras e em confronto com as conciliações e extratos bancários, pela aplicação de multa pecuniária no valor de 1.500 VRTR, de acordo com a lei complementar 32 aplicável à época, por determinar atual responsável que tome providências necessárias à regularização do repasse do imposto de renda retido na fonte à Prefeitura Municipal e ao recolhimento das contribuições previdenciárias do INSS, do Instituto de Previdência, retido dos servidores, e pelo monitoramento por parte dessa Corte da determinação nos termos do artigo 194 e 95 do Regimento Interno, e por oficiar a Secretaria da Receita Federal do Brasil e o Ministério Público Federal, cientificando-os quanto à ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias retidas dos servidores. Como voto, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, apenas para que nós façamos a clara identificação dos pontos, item 1, ausência de movimentação e acúmulo de saldo de contas de ativo, não há divergência, né? Porque realmente reflete a situação de contabilização. O item 312, não recolhimento de contribuição do INSS, que é aí que há a divergência, eu só fazer um esclarecimento, senhor presidente. A razão que mais me leva a votar nesse sentido, nós votamos, acho que dessa maneira, na sessão plenária da semana passada, no plenário, acompanhando o voto, inclusive, do conselheiro Sérgio Abudib, é que o pano de fundo do não recolhimento das contribuições do INSS e do IPREV-MIMOS, na verdade, é o tipo penal chamado apropriação indébita previdenciária, né? 168A do Código Penal. Eu vou manter a posição, senhor presidente, apenas por entender que não há, que o nexo causal da retenção não é imputado diretamente ao gestor, por ser o gestor máximo do órgão, no caso o prefeito municipal, até porque aquele recurso, de fato, continua dentro da municipalidade, não há, digamos assim, um aproveitamento dos recursos por parte do gestor máximo, como acontece no caso das empresas. Quando eu era auditor fiscal da Previdência Social, nós fazíamos a chamada representação fiscal para fins penais, nós tínhamos exatamente que fazer um auto de infração em apartado e criando um código especificado para que o gestor pudesse sofrer o apenamento, porque a pessoa jurídica de direito público interno não pode sofrer apenamento direto por parte da Secretaria da Receita. Então, eu vejo que realmente é uma dificuldade, a posição de Vossa Excelência também contra respaldo jurídico razoável, mas em razão dessas ponderações eu vou manter a posição e vou afastando a irregularidade. Quanto ao item divergente entre saldo contábil, o item 2.2, eu mantive a regularidade, mas mitiguei, Vossa Excelência manteve, né? Então, a divergência basicamente é essa, e, em face do meu esclarecimento, retorno a palavra a Vossa Excelência. Havendo divergência, coloco o processo em discussão. Eu vou pedir vistas. Então, vista, conselheira Márcia. Devolvo a palavra ao relator. Próximo processo é o processo 2301 de 2012. Esse processo estava com o vice do Ministério Público, foi devolvido, né? Eu estou adiando, senhor presidente, ainda na possibilidade. Esse segundo processo, presidente, apenas para ganharmos tempo, 2309 de 2012, Vossa Excelência também pediu vistas. E nós temos matéria conexa, né, com o 2308. Eu cheguei até a dizer isso a Vossa Excelência. Mas me parece que esse Vossa Excelência tinha devolvido antes, né? Sim, mas são matérias que, de fato... ausência do relatório do sistema de controle interno... Não, estou com o voto 2309, é esse aqui. Eu até marquei quais são as... Está aqui. Contas de receita contida ausente de movimentação e acúmulo de saldo de contas, não recolhimento do INSS. Essas são as mesmas irregularidades. Para fins de otimização do tempo, senhor presidente, se Vossa Excelência estiver de acordo, como a conselheira Márcia pediu vista do primeiro,
Me parece que seria a mesma situação desse segundo. O que Vossa Excelência entende? Eu posso pedir vistas. Então, É isso apenas para otimizar, senhor presidente. Vista também a conselheira Márcia. Agora sim. 2309. Posso continuar? Obrigado, senhor presidente. Próximo processo, 2518/2012. Prefeitura Municipal de Soretama, prestação de contas anual, exercício 2011. Responsável, senhora Joana da Conceição Rangel. Esse processo são aqueles casos de irregularidade que também tem irregularidade de aspecto técnico contábil. A primeira irregularidade não é bem de cunho aspecto técnico contábil, seria a ausência do relatório conclusivo do órgão central do sistema de controle interno. Eu estou afastando essa irregularidade porque, embora não tenha sido feito o relatório pelo órgão central de controle externo, foi feito pelo sistema central de contabilidade. Então, estou entendendo que é um órgão equivalente, estou afastando. O item 2, que seria divergência do saldo inicial de estoque almoxarifado registrado no balancete, eu estou mantendo a irregularidade, acompanhando, estou apenas mitigando seus efeitos, ou seja, estou acompanhando e mitigando. O item 3, aplicação deficitária na manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, restou calculado o índice no percentual de 24,07%. Após diligência proferido por este relator, o índice encontrado foi 24,08%, quando deveria ter sido 25%. Então, eu estou acompanhando a área técnica do Ministério Público, estou mantendo a regularidade. O item 4 seria repasse do 10º do Legislativo. Vou fazer a leitura. Subscritores da manifestação técnica 174/2004 deixaram de observar que o valor da transferência de R$ 1.470.219,10 não corresponde à despesa orçamentária empenhada, que somou R$ 1.467.600,20, do qual repassado R$ 1.467.438. Como restou demonstrado as folhas 243/244 desses autos, o pagamento de despesa orçamentária da Câmara foi no total de R$ 1.467.438, o que se confirma no balanço financeiro da Câmara, que registra despesa orçamentária realizada no valor de R$ 1.467.600,20 e na receita orçamentária, resta a pagar, no valor de R$ 162,20. Concluindo que no montante registrado na conta interferência financeira está somado dos R$ 2.781,10, referente a repasse para cobertura de despesa extra-orçamentária do exercício anterior, estando nele incluso o valor de R$ 136,83. Verifico finalmente que a mesma diferença de R$ 2.781,10 resulta da soma das receitas extra-orçamentárias menos os restos a pagar inscritos, no valor de R$ 162,20, com o saldo bancário em 31/2/2010, subtraído das despesas extra-orçamentárias pagas e do saldo bancário em 31/2/2011, o que comprova a inclusão no montante de R$ 1.470.219,10 do valor do que a diferença apurada como demonstrado. Aí tem uma tabelinha que eu chego à diferença apurada de R$ 2.781,10. Subtraindo-se da diferença apurada na movimentação de receita e despesa orçamentária, o valor do suposto repasse é maior, resta ainda R$ 2.644,27, transferido pelo Executivo para cobrir despesa orçamentária no exercício anterior, R$ 2.781,10 menos R$ 136,86, que é igual ao valor transferido, que é R$ 2.644,27. Isso posto, tenho que os repasses feitos pelo Executivo Legislativo para a cobertura das despesas orçamentárias de exercício somaram R$ 1.467.438, valor este menor que o limite de R$ 1.470.082, razão pela qual divido da área técnica do Parquê de Contas, que adotou sua análise, e afasto a presente irregularidade. De qualquer maneira, senhor presidente, principalmente por conta da questão da manutenção, da aplicação de recursos em manutenção e desenvolvimento de ensino,
eu estou votando no sentido de que seja emitido parecer prévio recomendando à Câmara Municipal de Sooretama a rejeição da prestação de contas do município referente ao exercício de 2011 de responsabilidade da senhora Joana da Conceição Rejal, prefeita municipal, em face da manutenção dessa irregularidade. É como voto, eu retorno a palavra a Vossa Excelência. Havendo divergência, colocar o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, conselheira Márcia. Acompanho o relator. Eu vou acompanhar a área técnica, mantendo a rejeição, mas também por todos os outros. Então, o dispositivo continua o mesmo, mas com as divergências. Obrigado, presidente. Eu vou falar a Vossa Excelência. Próximo processo, presidente, processo 3531 de 2014, relatório resumido de execução orçamentária, primeiro trimestre de 2014, responsável Cláudia Martins Bassos. Eu estou acompanhando a área técnica e votando pela emissão de parecer de alerta, descumprimento de meta bimestral de arrecadação fixada na LDO. Próximo processo, presidente, processo 3724 de 2004, Secretaria de Estado da Educação, tomada de contas, convênio 163 de 97, Prefeitura Municipal de Apiacá. Esse processo é uma situação interessante, porque houve digamos assim, o registro por conta da responsabilidade do senhor Aladir Xerec Rangel, montante de R$ 204.649,78, com imputação de responsabilidade na conta do Estado, em razão do julgamento do processo de que diz respeito à responsabilidade do senhor Robson Neves e outros, processo antigo esse no plenário, acórdão 145 de 2013, né? Os processos originários eram o 184 de 98, a área técnica está pugnando no final, como foi mantido em 2013 em recurso, relatoria do conselheiro Zé Antônio Pimentel, o voto antes exarado. Então, a área técnica está votando pela não responsabilização desse agente. Então, eu estou votando no sentido que se exclua da inscrição de imputação de responsabilidade do 2005 NL 00329 CEDU o nome do senhor Aladir Xerec Rangel, referente ao registro contábil 1122900700, montante R$ 204.649,78, tendo em vista que a decisão presente no acordo TC 145/2013 implica a aprovação dos atos relacionados à tomada de contas do convênio 163/97, objeto do presente processo, por conseguinte, a extinção do referido veto. Voto por fim no sentido de cumprir as formalidades legais e não havendo expediente recursal, sejam arquivados. Retorno a palavra a Vossa Excelência, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Conselheira Márcia. Eu acredito que eu não voto nesse processo. Teria que verificar. Então vamos adiar, com a aquiescência de Vossa Excelência. Adiar por falta de quórum. Vamos adiar. Então, estou aqui registrando, adiando. Próximo processo é o processo 2225/2008, uma denúncia em face da Prefeitura Municipal de São José do Calçado. O responsável é o senhor Alcemar Lopes Pimentel. Esse processo são duas irregularidades. Aí tem 1.1 e o item 1.2. No item 1.1, que seria aquisição de material de construção, destinação e utilização não evidenciados. Esse item aqui, senhor presidente, guarda a relação de pertinência bastante razoável com o que nós votamos no plenário no dia de ontem, processo 5753, se não me engano, o número do processo.
E o segundo item, nesse primeiro item, eu estou votando, não pelo enfrentamento do mérito, mas a autoria, para mim, ela está especificada, eu estou votando pela instauração de tomada de conta especial, prazo 90 dias, com comunicação em 15 dias, para verificação clara e precisa do quantum. No item 2, que seria utilização indevida de veículos e máquinas do poder público em atividade sem interesse particular, estou acompanhando. Área técnica, Ministério Público Especial de Contas. Em razão disso, eu estou votando no sentido que sejam julgadas irregulares as contas do senhor Alcemar Pimentel, então prefeito municipal de São José do Calçado, exercício 2007-2008, aplicando-lhe multa pecuniária no valor de 1.000 VRTS, porque é antes da vigência da 621, em razão da irregularidade subsistente, o item 2.1, que seria a utilização de máquina indevida de veículos, seja determinada a Prefeitura de São José do Calçado, através do seu atual gestor, o senhor José Carlos de Almeida, instauração de tomada de conta especial, contém o item 1, aquisição de material de construção, destinação e não utilização evidenciados, em razão de indício de irregularidade com potencial ocorrência de dano erário, prazo de 90 dias, com comunicação de 15 dias nos termos da Instrução Normativa 08 de 2008, aferição do quanto. Por fim, pelo encaminhamento interessado de cópia da ITC. Aliás, eu estou modificando a parte desse voto, não a necessidade de encaminhamento da ITC, só do voto. Cumpridas as formalidades legais e não havendo expediente recursal, sejam encaminhados os autos ao Ministério Público Especial de Contas para acompanhamento da decisão quanto à multa aplicada. Em face da divergência, senhor presidente, eu estou retornando a palavra à Vossa Excelência, reafirmando que se trata daquele processo análogo 57-53, que eu sei que o voto da Vossa Excelência foi divergente. A área técnica já propõe ao Ministério Público o ressarcimento no valor correspondente a 9.440 VRTS. Vossa Excelência está propondo a instauração de tomada de contas para que o município apure o valor. Desculpa, presidente. É porque a motivação da área técnica não houve a comprovação, não foram trazidos elementos, que o ônus é do gestor. Eu fico preocupado com a questão do enriquecimento sem causa da administração, eu fico preocupado e eu prefiro, o meu voto seria no sentido de instaurar para verificar o dano, na minha opinião, existe. Isso, para mim, eu penso com a Vossa Excelência. A única divergência nossa é que eu entendo que o dano tem que ser devidamente quantificado. E Vossa Excelência, naquele outro processo, já votou diretamente pelo ressarcimento. Só essa divergência, o resto eu estou mantendo a regularidade. Eu só estou resumindo aqui, então, Vossa Excelência, a divergência com relação a isso. Só. O outro item também, Vossa Excelência entende que é irregular, mas com relação ao outro item não há ressarcimento, é apenas irregularidade. Estou aplicando multa. Coloco o processo em discussão. Em votação, a conselheira Márcia. Com o relator. Bom, eu vou ser voto vencido também nesse processo, porque eu entendo que a obrigação é do gestor de prestar contas, conforme está na Constituição e na legislação. Mas respeito a decisão tanto do plenário quanto da Câmara agora. Mas eu acho que ao final ele vai acabar ressarcindo sim, senhor presidente, só que eu acredito que um pouco menos. Devolvo a palavra ao Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Próximo processo 3694/2012. Eu estou adiando esse processo para melhor conhecer, processo pessoal. Senhor presidente, com a essência dos conselheiros, eu vou citar apenas o número do processo para poder adiantarmos. Tudo bem, conselheira? Vamos lá, 4536/2013, 4537/2013, 4653/2013, 4733/2013, todos acompanhando o registro. Da agora para frente também todos acompanhando o registro. 4769/2013, 4889/2013, 7027/2013, 798/2009. Registro 6894/2012, 7602/2012. Aliás, esse 7602/2012 eu estou adiando, senhor presidente. Processo 6088/2013, todos os registros acompanhando.
835-2013, 7509-2013, 8423-2013, 415-2014, registro acompanhando. 521-2014, 8452-2013, 5058-2013, 7466-2012, registro acompanhando. 9785-2013, 9395-2013, 9420-2013, registro acompanhando. 424-2014, 9023-2013, 6035-2013, registro acompanhando. 8970-2013, 199-2014, 10.181-2013, 9579-2013, registro acompanhando. 9589-2013, 9613-2013, 9711-2013, 9914-2013, registro acompanhando. 9916-2013, 9921-2013, 9932-2013, 9937-2013, registro acompanhando. 39-2014, 47-2014, 8968-2013, 225-2014, registro acompanhando. 7103-2013, 7245-2007, 3601-2012, registro acompanhando. 183-2014, 420-2014, registro acompanhando. 4964-2013, eu estou adiando. E é só, eu estou retornando a palavra à excelência, presidente. Conselheiro Marco Antônio da Silva relatou o seguinte processo. 3765-2001, reconhecer a prescrição, extinção de punibilidade, converter em tomada de conta especial, irregularidade, ressarcimento 2143.2 VRTE, responsabilidade do espólio, nos termos do voto relator. Processo 9082-2013, devolver a origem. 1738-2011, irregular, rejeitar razões de defesa, justificativo de defesa, citação 30 dias. Processo 5695-2010, irregularidade, multa 1000 VRTE, instaurar tomada de contas especial, arquivamento após trânsito em julgado, irregular com relação a Dejamir Teles. Isso. Arquivamento dos processos de prestação de contas bimestrais, tudo na forma do voto relator. Processo 1872-2011, irregular, multa para ambos 1000 VRTE, determinações. Processo 2308-2012, foi convocada a conselheira Márcia para fins de quórum, com a saída do conselheiro Rodrigo Chamon, e vista a eminente conselheira. Processo 2301-2012, adiado. 2309-2012, também vista a conselheira Márcia. 2518-2012, parecer prévio pela rejeição, vencido parcialmente o conselheiro Hanna. Também votou pela rejeição. Processo 3531-2014, parecer de alerta. 3724-2004, adiado. Processo 2225-2008, irregularidade, multa 1000 VRTE, determinar a instauração de tomada de conta especial, vencido o conselheiro Hanna parcialmente. Processo 3694-2012, adiado. Os processos de pessoal declarar na forma relatada. Nada mais havendo a tratar. Após relatados 70 processos, ou declarada encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, a ser realizada
no dia 18 de junho, quarta-feira, às 13 horas. Está encerrada a sessão.